Estamos aqui com mais um A Mãe Tá Off pra vocês, diretamente dos estúdios da Insperiência. Comigo, Rúbia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, aproveita, se inscreve no canal, pra gente é importante. É legal pra gente conseguir entregar o conteúdo pra mais gente. Curte, comenta, compartilha, se vocês acharem que a gente falou coisa legal aqui, dá a sua opinião, compartilha o conteúdo. E também nas redes sociais, né, Ru? É isso aí, A Mãe Tá Off.podcast em todas elas. Não esquece de seguir a gente. E antes de começar o programa, antes de eu apresentar pra vocês a convidada especialíssima. Eu vou falar dos parceiros pra vocês, os parceiros que a gente tem aqui na Mãe Tá Off. Renco Produções deixa o nosso cenário muito mais bonito com esse painel de LED aqui. Se sua empresa estiver precisando, é só clicar no Ver Mais aqui, que vai ter o contato de Renco Produções. Temos Maderê também, brinquedos que inspiram, brinquedos que contam histórias. E aqui a gente tem no cenário esses 3 porquinhos que sempre acompanham a gente. E agora já estão com a linha de Natal, hein? Se entrar no especial. Instagram, já vai ver que tem ali. Tem a casa do Papai Noel, tem rena, tem presépio. Bem legal as coisas de Natal também. E Blue sempre tá aqui com a gente também. É isso aí, Ru. Uma linha completa de medicamentos para combater gripes e resfriados dos pequenos de forma comprovada, com eficácia, nota 1000. É isso aí, eles são medicamentos fitoterápicos, né? Feitos da maneira mais natural possível. Eu tô aqui, com Blue Mel. Blue Mel é para aquela tosse produtiva. Sabe aquela tosse com catarro? Esse é o xarope ideal. Ele é recomendado para crianças a partir dos 2 anos. E eu tenho também aqui comigo, o Blue Grip. Ele é incrível. Quando começam os sintomas da gripe, dos resfriados, ele ajuda na resposta do corpo, da resposta imunológica do corpo, e ele trata os sintomas da gripe e dos resfriados. Ele é feito para as crianças a partir dos 6 anos. Gente, isso daqui é o combo perfeito. Tem mais aí, né, Paola? Tem mais aqui. Tem o meu favorito, que é o Blue Soro para congestão nasal, mas também pode ser usado de uso diário. Todos os dias eu passo nas crianças e também é uma forma preventiva. Voltou da escola? Dá uma espirrada. Vai tomar banho? Dá uma espirrada. E pode ser usado a partir de todas as idades. E também, para aumentar a imunidade das crianças, o Blue Mel Immune Kids, que tem na solução oral e tem em balinhas de goma em formatos de ursinho. Então não perde tempo. Acesse aqui o nosso QR Code, dá uma olhada na linha completa, que tem todos esses produtos que a gente acabou de falar. E é claro que a gente tem um cupom de 30% de desconto. O cupom é MãeTaOff30. Acesse aí o site da Drogaria São Paulo e garanta o seu kit também, que vai ser, nota 10. E hoje estamos aqui com ela. Ela é apresentadora, mãe, empreendedora, diretora de conteúdo criativo. Ariana Menck, seja bem-vinda, Ari. Obrigada. É um prazer estar aqui, gente. Obrigada. Ficou até mais completa agora essa segunda versão, Entendeu? né? Você viu? Foi bom, a gente refez, ficou mais completa a segunda versão. E a Rúbia tá querendo trazer ela faz muito tempo, inclusive vou aqui fofocar, que tem inclusive tatuagem igual, não é? É verdade, eu fiz uma tatuagem inspirada na Ari. Eu sou muito fã há muitos anos, então assim, é um super prazer ter você aqui. Obrigada. Mesmo. Te acho inteligentérrima, acho você, assim, incrível, eu adoro. Eu me identifico muito, assim, com seus pensamentos, com a sua... Acho que você é muito artista, assim. Obrigada, fico lisonjeada. E a gente vai começar falando um pouco sobre como começou o seu trabalho na internet, assim. Você tá há mais de 10 anos atuando na internet. Como foi esse começo? Cara, foi um começo muito... foi muito orgânico mesmo, assim. Eu sempre estive em rede social. Desde sempre, desde, sei lá, MySpace, Fotolog, Orkut. Eu sempre vim acompanhando, porque eu gostava muito de compartilhar. Eu sempre gostei muito de tirar foto. Com 16 anos eu fiz um curso de fotografia. Então, eu sempre gostei muito de me comunicar visualmente, assim. E achava legal redes sociais, eu sempre me mudei muito de cidade. As redes sociais acabavam sendo um jeito de eu trocar informações com meus amigos, então de postar como estava a vida, e enfim... E eu sempre fui uma usuária assídua de rede social. O Instagram eu baixei no dia que ele foi lançado. E ele tinha pouquíssima gente, porque ele era um aplicativo só de iOS. E que, se hoje já a minoria, né, dos celulares brasileiros são Apple, na época era bem menos, assim. Então, ficou muito tempo só o iOS. Aí, aquela coisa do exclusivo faz com que gere um desejo muito grande de estar em algum lugar, né? E aí, quando abriu para o Android... a plataforma indicava usuários ativos. E nessa época eu ganhei muitos seguidores, assim, de novos usuários, porque então você fazia o cadastro, lá, sugestões para seguir. E eu tava lá naquele momento, assim, então... Nessa época não tinha Instagram fechado, né? O pra fechar ele veio depois, eu né? acho que veio depois. A ferramenta Mas de bem fechar o pouco Instagram. tempo depois. Foi logo porque depois? eu lembro de, sei lá, de
eu acho que foi Tá. bem pouco tempo depois. Nem sei se... Não sei se já não abriu assim, mas foi bem no começo. Tá. E aí, na época, eu namorava um fotógrafo, que também era muito assíduo nas redes sociais, e aí ficava aquela, vamos seguir esse aqui, a namorada desse aqui, que ele era fotógrafo de uma banda que tava muito bombada, e aí, começa a seguir todo mundo que circula em volta daquela banda, e foi, aí eu criei um público ali, né, em 2012 eu lancei um blog, que eu escrevia, enfim, escrevia pensamentos. E esse blog também me ajudou a trazer bastante gente que se identificava pelo jeito de pensar, e as coisas foram acontecendo. Até que em 2013 eu fiz a minha primeira publi, quando eu não sabia que dava pra fazer publi ainda. E assim foi, assim, eu tenho uma galera bem legal lá, que tá lá há muito tempo. E eu me relaciono com a rede social hoje de uma forma muito parecida que eu me relacionava 12, 13, 14 anos atrás. Então isso acaba fazendo com que realmente fique uma audiência bem fiel, assim, sabe? E que também faz com que eu cresça muito devagar, porque eu não jogo muito jogo. Do algoritmo, inimiga do Não, algoritmo. Inimiga do algoritmo. Mas já era uma ferramenta de trabalho, assim, eu pergunto porque você nunca fechou, assim, nunca foi, ou, tipo, você sempre teve ele aberto, assim, pra todo mundo Eu era ver. gold no Fotolog, não sei se quem lembra disso. Mas, porque o Fotolog só podia postar uma foto por dia. E se você pagava lá o gold, você podia postar 6 fotos por dia, ou 5. Tá. Enfim, e aí eu sempre estive ali, assim, eu gostava muito. E aconteceu muito naturalmente. Mudou o público, por exemplo, no Instagram? Você acha que as pessoas, ou por ter aumentado o público, ou essa liberdade hoje que as pessoas têm de falar tudo que tem vontade, tipo, haters e tal, ou já tinha lá antes, no comecinho? Não, o que mudou foi... As pessoas que já me seguiam mudaram junto comigo, né? Então, claro, uma vez eu acho que tem fases em que tem uma demandada. Inclusive, eu acho que quando eu fui mãe, eu tive uma troca grande de Público, vai, de seguidor. público. Assim, não tão grande, mas acho que bastante gente saiu e bastante gente chegou. E que normal também. Eu não sei fazer conteúdo que não esteja conectado com a realidade que eu tô vivendo. Então, a gente sabe que quando a gente vira mãe... Essa é a única coisa possível, né? De se falar, de se viver por alguns meses. Então, eu acho que teve essa mudança, mas, no geral, são pessoas que estão lá há muito tempo. E eu queria voltar, porque você falou do seu outro relacionamento, né? Ele foi... longo. Foi longo, né? Foram uns 5 anos, eu acho. E aí você sempre quis ser mãe, assim, isso já era um projeto da sua vida ou foi acontecendo no meio do caminho? Eu sempre quis ser mãe desde criança, assim. Tá. É um desejo que eu tenho. Minha mãe sempre falava, eu era uma criança ali de 11 anos, que eu pegava todos os meus primos que tinham entre 5 e, sei lá, 8, e eu ficava contando história, brincando com eles. Eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre tive muita paciência com criança, mais do que eu tenho pra a maioria das coisas, assim. Então, eu sempre quis ser mãe. Mas nesse meu relacionamento anterior, não era uma pauta. Eu nem sei se ele queria ser pai, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso. Mas eu acho que era daqueles relacionamentos que em algum lugar a gente sabia que não era o relacionamento da vida, assim, sabe? A gente tinha uma diferença grande de idade. Eu comecei a namorar com ele quando eu tinha 23, 22 anos, assim. Numa fase que eu tava começando a minha carreira, então... Não era um papo que a gente tinha, mas eu sempre quis ter filho. Tanto quando eu conheci meu marido, no segundo dia eu perguntei, você quer ser pai? Porque, sei lá, já era uma coisa que eu falava, não vou gastar tempo com quem no futuro não quer ser pai, sabe? Porque eu queria muito, não... Podia não casar, mas mãe eu queria ser. E ele já queria logo assim também? Ele queria. Ele falou que era um sonho dele ser pai. Eu falei, então tá bom. Daqui uns anos a gente volta nesse assunto. Só pra eu saber o que eu faço a partir Se daqui. a gente continua, se a gente segue daqui ou se a gente termina? Entendeu? E como que você conheceu o Bruno? Foi um período curto de tempo solteira ou não? Você teve uma experiência aí? Foi um período curto, foram alguns meses. Não sei exatamente quantos, uns 4, 5 meses. Fui morar sozinha e tal. Conheci o Bruno quando eu tava morando sozinha, num evento de trabalho. A gente tava na UPix. E aí eu encontrei um amigão meu de adolescência do Sul lá, e que por coincidência, ele falou, cara, eu tô na casa de um amigo meu aqui de São Paulo, vou te apresentar ele. E era o Bruno. E aí, naquele dia, o Dani, que é esse que depois ele celebrou nosso casamento, foi ele que fez o Que nosso legal. casamento. Ele falou assim, Yara, eu queria ver você, a gente vai pra um bar aqui depois. Aí ele falou, vamos? Eu falei, vamos. Só que daí, em cima da hora, mudou e falou, vai todo mundo pra casa do Bruno. Aí eu falei, putz, não vou, me apresentou agora e tal. Aí ele falou, não, ele é de boa, a casa dele vai estar cheia de gente, ele não liga, e ele não ligava mesmo. E aí eu fui, e aí no dia seguinte, a gente se viu de novo, e a gente ficou, e aí a gente se viu todos os dias. E nunca mais saiu da casa do Bruno. E a gente se viu todos os dias até, enfim, a gente foi morar junto com 1 ano de namoro.
Falando da internet, aí quando vem a sua gestação do Bento e tal, foi inevitável, né? Você falou, a gente fica meio monotemática e fica. E era pandemia, né, gente? Assim, Então, só tinha isso. Você engravidou, essa gravidez foi na pandemia. Foi. Como é que foi esse processo dessa gravidez? Pelo que eu entendi, a sua família não é daqui, é do Sul? É isso? Isso. Como é que foi essa gravidez na pandemia, meio isolada? Ou sua família conseguia, se viam? Como é que foi? Foi assim, em janeiro de 2020, no final de janeiro eu tirei o DIU, que a gente decidiu, tá na hora, já casamos, já moramos juntos há anos e tal, vamos lá. Tirei o DIU em janeiro, no finalzinho de janeiro eu tava naquela fase de aplicativo, né? Ai, qual é o dia, quando é que vai ser e tal, aí passou o primeiro mês, não engravidei, passou o segundo, não engravidei, e começou a pandemia. Em março, bombou. Bombou. Aí eu falei, quer saber? Vamos desencanar, porque... Sei lá, vai saber o que vai dar isso. Sei lá, são 40 dias. 40 dias, a gente desencana e tal, vamos lá. Aí, no comecinho de maio, eu descobri que eu tava grávida. Aí eu engravidei logo na sequência. E eu vou falar assim, claro, a pandemia, sob nenhum aspecto, ela é positiva, né? Não dá pra gente tentar desenhar esse cenário. Mas eu não achei sofrida uma gestação pandêmica, assim. Porque, bom, eu fico um vegetal no primeiro trimestre. Então, foi um primeiro trimestre que eu consegui ficar um vegetal. Você não tinha outra opção. Agora, no meu primeiro trimestre, com um filho de 3 anos, com o trabalho acontecendo, com tudo, eu achei muito mais cansativo do que a primeira. Porque eu podia viver só aquilo. Agora, não. Né? Não tive essa opção. Então, foi tranquilo, assim. Não tinha ninguém encostando na minha barriga. Foi ótimo. Eu achei bem bom, assim. Só que eu tive um descolamento no começo da minha gestação que me deixou super com medo. Eu tive um atendimento muito ruim no pronto-socorro quando eu descobri. E aí, quando a gente tava há uns meses, assim, o Bruno falou pra minha mãe, falou assim, eu não sei mais o que eu faço com a Ariana. Tipo, ela tá muito pra baixo, ela tá triste, tipo, eu tô sem recurso. Ele falou, você toparia vir pra cá? A gente emite a passagem daqui. E minha mãe foi, quer dizer, veio, né, pra São Paulo, de surpresa. E realmente aquilo me deu um ânimo, assim, sabe? Um gazão. Só que daí a internet caiu matando em cima de mim. Porque a minha mãe, a gente tava furando o isolamento. Só que, sei lá, podia viajar. Os voos estavam acontecendo, tinha muitos protocolos. Mas, enfim, aí ela veio e eu me senti pressionada a contar sobre a minha gravidez. Eu não tinha contado ainda. E aí eu contei nessa circunstância pra falar, gente, não foi por qualquer motivo, eu tô numa fase muito fragilizada, tô grávida, ainda tá muito no começo, não gostaria de estar contando agora, mas é o jeito que eu encontro de cessar o ataque, assim, porque as pessoas foram... Tava todo mundo mal, né? Sim. Então, muito daquela crueldade que se colocava no outro, se depositava no outro, era um reflexo interno. Tava todo mundo com medo, tava todo mundo assustado, mas rolou isso, que foi meio chato, assim, mas passou. Aí muita gente veio me pedir desculpa depois. Depois você justificou, veio um retorno. Mas é isso, a gente nunca sabe, né, o que tá acontecendo do outro lado. Às vezes a gente tem que lembrar. E a sua irmã mora em São Paulo também. Mora. Ela veio morar aqui 3 anos depois que eu vim. Você veio primeiro e depois ela. E ela também tem uma carreira na internet. Desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. E foi super orgânico também. Ela sempre esteve lá na internet, ela tinha... Na época do Orkut, trocentos milhões de fakes. Eu não sei, tinha uma época que tinham muitos fakes e as pessoas faziam vidas paralelas das pessoas, assim, era uma coisa meio maluca. Ela sempre esteve lá e começou a ganhar dinheiro com isso muito cedo, porque ela é 5 anos mais nova que eu. Então, tava no final da escola, ela já estava ganhando dinheiro com a internet. Então, ela sempre foi esse o trabalho dela. E a referência da sua família, assim, eu sei que você nasceu... Porto Alegre. Porto Alegre, foi pra Fortaleza quando você Isso. tinha... 7 anos. E aí depois vocês vão pra Balneário, Balneário Camboriú, com 16 eu fui pra Balneário. Como foi esse processo, assim, da sua infância? Uma maluquice, assim. Hoje eu vejo que produziu bastante... muitas coisas da minha personalidade vêm dessa loucura que foi no começo, assim. Então, às vezes eu sinto que eu sou uma pessoa com dificuldade de criar laços muito profundos, porque alguma coisa em mim tá sempre preparada pra acabar aquilo. É uma coisa meio maluca, muitos anos de análise. Mas eu fui aos 7, então no final da minha primeira infância, tudo aquilo ficou. Então, minha avó, que era muito próxima, os meus amigos, o pessoal do prédio, acabou, fui pra Fortaleza. E fui embora de Fortaleza com 16 anos, no último ano da escola.
Que também, toda a minha adolescência, que aí na adolescência é tudo muito intenso, né? O meu mundo era tudo aquilo. E aí foi muito difícil também. Foi, acho que a mudança mais difícil, dos 16 anos, quando eu fui pra Balneário. E aí, eu fui pra Balneário, fiquei lá 8 anos, e aí vim pra São Paulo porque quis mesmo. Aí vim sozinha, foi uma decisão minha. Mas produz coisas boas e ruins, assim, aquilo que a gente estava falando antes de gravar, que eu começo coisas com muita facilidade e não tenho nenhuma cerimônia para terminar, porque para mim é normal. Ciclos começam, ciclos terminam e eu não olho para trás com saudade de absolutamente nada que eu já vivi. Bom, eu sou muito fã, já falei pra você. Agora o que eu quero saber, porque assim, a gente projeta muito os recortes da vida que a gente vê na Sim. internet. Então, assim, pô, não te conheço, né? Não sou sua amiga, não sei como é o dia a dia. Mas eu vejo, assim, você com uma admiração enorme, porque eu sinto que você meio que dá conta de tudo. Apesar de, no fundo, saber que é impossível, mas eu queria que você contasse um pouco, assim, não sei se da sua rotina, mas de como você faz, a sua maneira de pensar, ou estruturar, organizar a sua rede, a sua vida, porque eu acho você boa na maternidade, boa no que você faz de trabalho, é bastante projeto paralelo você tocando junto, assim, e a facilidade de abrir coisa e fechar na mesma proporção, sabe? Como a sua marca. Sim. Então, eu queria que você contasse todos esses processos, assim. 1 hora é sua. Mas eu acho que justamente tem essa ideia do dar conta de tudo. Ninguém nunca dá, né? E assim, a prova de que eu não dou é que eu paro várias coisas. Eu começo, eu acho que a vida é pra se testar coisas. Eu acho um super desperdício você ficar refém das suas escolhas. Então, eu comecei, eu preciso, porque como é que eu vou dizer que eu desisti? Como é que eu vou dizer que eu parei? Eu acho que a vida, ela é pra testar. Mudei de carreira, mudei de cidade, mudei de tudo, assim. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de testar. E que eu tenho pouquíssima vocação pra não ser feliz, assim. Então, se tá me dando mais prejuízo, né, enfim, mental, emocional, eu saio fora, eu não tenho motivo nenhum pra continuar naquela dinâmica, assim, sabe? Então, eu acho que eu sou muito pautada pelo retorno que aquilo me dá na alma, assim mesmo, sabe? Então, pra mim é fácil tomar decisões, porque eu dificilmente tenho outra coisa além da minha própria percepção na hora de tomar essa decisão, sabe? Então, eu dou conta das coisas. Parece que daí eu dou conta de tudo, mas porque eu tô feliz com o possível, assim. Então, eu não sou uma excelente, assim, não faço com excelência tudo. Mas eu faço o possível de tudo que eu me proponho a fazer, e pra mim isso tá bom. Você se frustra pouco? Pouco. Porque normalmente você quer dizer assim, você é muito real, né? Você cria pouca expectativa, né? Porque, Pouquíssima. e aí a expectativa tá super ligada à frustração, né? Quer dizer, Diretamente a frustração ligada. tá ligada à expectativa. Então isso é mais. Me Isso frustra deve, pouco. isso deve ser meio libertador, né? Porque você tá sempre com os pés no chão e eu vi que você tinha uma expectativa, vou usar o nome, do parto, né? Eu ia citar isso. Isso foi uma grande frustração que Foi. eu tive. E que faz parte também, né? Eu fui muito ingênua, assim. Fui quase prepotente Como no foi essa meu- experiência? Eu apaguei assim, das possibilidades, a possibilidade de eu ter uma cesárea. Assim. Você não contava com isso. De jeito não nenhum. Eu existia. tinha certeza absoluta que eu ia conseguir. Não pedi pra não ir anestesista, gente. Agora, nessa minha segunda gestação, o anestesista vai no carro. Eu falei, Bruno, se precisar tirar alguém do carro, sai você e entra o anestesista. Eu acho que a palavra é essa. Eu fui prepotente, assim, sabe? De achar que eu ia dar conta daquilo. Não sabia nada sobre o pós da cesárea. Mas você se preparou super no pré, né? Eu vi. Pro natural? Então, porque eu. Então, mas eu Própria vi, né, que cesárea, você fez, zero, você fez zero. acupuntura, fazia. Fiz acupuntura, fiz fisioterapia pélvica, e pilates, e não sei o que lá. Fiz tudo. Mas não deu. Porque a gente não tá no controle das coisas. Tá, e aí o anestesista veio que horas? Porque eu vi também que teve um lance Quando de eu mudança gritei, de pelo amor de equipe. Deus, cadê esse homem? Troquei com 30 semanas. O que aconteceu? Eu não sou daqui, né? Então, quando eu me mudei pra cá, eu ia muito pra visitar meus pais. Então, toda vez que eu ia visitar meus pais, era quando eu marcava meus médicos de sempre. Então, minha ginecologista era de lá. Quando eu engravidei, eu precisava de uma ginecologista pra me acompanhar aqui, porque eu ia começar a ir muito, né, no consultório dela. E aí, a minha sogra falou, olha, eu tenho a minha ginecologista é de muitos anos, já acompanhou fulano, ciclano, blá, blá, blá. Vai nela. Eu falei, tá bom. Uma indicação, vou lá. E aí, no começo, que é só fazer exame protocolar, né, do laboratório e tal, tava indo tudo bem.
E aí, no final, ali, no último trimestre, quando a gente começou a falar de parto, eu comecei a fazer as minhas próprias buscas, as minhas próprias pesquisas. Eu queria uma doula, eu queria, enfim, queria um parto humanizado. E ela não era dessa... Não curtia. Quando eu fiz uma pergunta sobre o que ela achava sobre a presença da doula, ela deu uma resposta super cafona. Falou alguma coisa que era pra mãe de cabeça fraca, alguma coisa assim. Eu falei, nossa. Aí quando eu falei do parto humanizado, ela já também falou que parecia um corredor da morte, quando você passava pelo corredor do parto humanizado, que era uma gritaria, que não sei o que lá. E ela me preparou para a possibilidade de eu precisar de uma cesárea. E eu sabia que uma cesárea, assim, uma recomendação, com 30 semanas, eram pouquíssimos casos. Eu tava fazendo a minha lição de casa. Eu falei, não vai rolar, não. Aí a gente conversou, o Bruno conversou com uma cliente dele, que tem uma relação super próxima, e ela recomendou uma ginecologista. Eu fui fazer uma consulta com ela, eu simplesmente me apaixonei, virou a minha ginecologista, vai ser obstetra agora do meu segundo também, da minha segunda. E aí eu troquei. Aí com 30 semanas eu tinha uma consulta marcada, liguei terminando com ela e troquei de equipe. Mas não é fácil também terminar, assim, esse processo, né? Ou foi? Tipo, oi, não vou mais, acabou. Falei, olha, a gente tá desalinhado. Eu quero um parto humanizado com uma doula e eu não quero cesárea. A gente não vai conseguir chegar numa conclusão. Então, eu vou seguir com uma profissional que esteja um pouco mais alinhada e é isso. E daí, mas talvez ela, não tô defendendo ela, nem conheço, né? Mas talvez ela não viu, talvez, que você tava muito focada no parto normal e de repente falou assim, ó, só pra te falar que talvez pode correr o risco da gente ter que ir pra uma cesárea. Existia o risco de eu parir entre Natal e Ano Novo. E eu já sei que isso é um grande... Tá, entendi. Mas... Tava querendo mesmo era garantir ali o recesso. Talvez. Tá bom. Mas ela tava bem no final, assim, já. Tanto que eu recebi... Eu tô na lista de e-mails dela, de comunicados, e eu recebi um e-mail que ela tava se aposentando e indicando algumas profissionais. Então, ela era uma velha guarda, assim, da obstetrícia. Defendia o corte, assim... Enfim... E a gente tava zero alinhado. Aí eu troquei e foi tranquilo, assim, trocar. Só que essa minha obstetra, ela é super do parto humanizado. Ela não vai fazer... Ela não faria uma cesárea eletiva. E eu foquei muito nisso. Eu só lia sobre isso. Entrei em negação completa sobre a cesárea. E aí eu precisei de uma cesárea de emergência. E aí eu precisei tratar em terapia. Eu fiquei acho que eu fiquei mais de um ano. Eu não conseguia falar do meu parto sem chorar. O que você sentia? Eu me senti boba, assim, de não ter... Era óbvio que existem muitas situações em que eu ia precisar de uma cesárea. O fato de eu não ter cogitado isso me deixou decepcionada comigo mesma, assim, sabe? E eu fiquei frustrada. Eu tinha uma expectativa muito grande de um parto natural e saí de lá cortada em 7 camadas. E aí, demorei, mas assim, hoje... Se agora, no nascimento da Raide, eu precisar entrar para uma cesárea de emergência, vai ser completamente diferente. Foi uma cesárea que trouxe meu filho vivo, saudável, e se eu tiver que ir para uma cesárea, eu vou reagir de uma forma completamente diferente agora. Mas eu vou tentar o natural. Vamos ver. Com o anestesista. O humanizado é o quê? É pra não ter anestesia. Isso eu confundo um pouco, tá? Quando falo... Essas nomenclaturas, pra mim, são um pouco confusas. Tipo, normal, humanizado e natural. É que o humanizado... E assim, eu tive uma cesárea que eu considero que ela foi humanizada. Sabe? Quando o Bento saiu da minha barriga, ele veio direto pro meu colo. Eu fiquei 1 hora com ele. Eu tive a Golden Hour, que fala. Ele ficou antes de pesarem ele ficou 1 hora comigo. Então, a sala tava muito acolhedora. A doula, a obstetra e a enfermeira estavam muito alinhadas também. Eu fui muito acolhida. O meu filho foi muito respeitado. Não tiraram o vernix dele, que eu pedi para não tirarem. Não deram banho nele na maternidade. Não tiraram ele de perto de mim em nenhum momento. Então, assim, tudo que eu fiz, que eu escrevi no meu plano de parto, foi extremamente respeitado. Então, eu acho que isso é um parto humanizado. Ainda que tenha acabado numa cesárea. Por pura necessidade. Por pura necessidade. Tá tudo bem a gente também, perdeu os batimentos do Bento. Então, eu vi, vocês começaram, você falou, né, que tava lá com um cardiotoco fazendo. Exatamente. E daí, de repente, viram que os batimentos começaram a cair. Foi. E daí foi nessa hora... Foi nessa hora.
Que daí entrou em sofrimento fetal e aí Exato. foi pra cesárea. O Bruno chegou e falou, uma hora ele falou assim, eu vou no toalete rapidinho, que era do lado da coisa. Ele falou assim, ela falou, não, você não vai. Porque na próxima contração esse moleque vai nascer. Eu tô vendo ele aqui. Na próxima contração vai nascer. Aí ela perguntou, você quer ir pro banquinho? Ela me posicionou porque no próximo é o expulsivo. E quando eu tive a contração, o cardiotoco faz uma vala, assim. E aí ela me bota de volta na maca. Eu lembro que ela vem rodando assim na cadeirinha No banquinho. do banquinho do centro cirúrgico, ela fala, olha, o Bento chegou no limite dele. Eu acho que ele começou a sofrer, a gente teve uma queda nos batimentos cardíacos, eu preciso tirar ele agora. Eu falei, pelo amor de Deus, tira agora essa criança daí. E aí foram os minutos mais longos da minha vida, assim. E eu senti muito medo no parto. Eu não senti alegria, eu só senti alívio. Então, isso foi uma coisa que eu demorei pra digerir. Porque como eu tive muito medo, aquele sentimento de felicidade, de êxtase, que eu imagino que deva dar, foi substituído por um alívio gigantesco, assim. Só senti alívio, só que consegui agradecer que ele tinha nascido. Os seus pais estavam aqui quando você teve o Não. Bento? A minha mãe tava, ela veio uma semana antes, ficou lá comigo, então no pós-parto, ali nas primeiras semanas, ela ficou comigo. E meu pai veio um pouco depois que ele nasceu. E foi crucial. Meu Deus, se não tivesse minha mãe, foi crucial ter minha mãe em casa. Como foi? Porque é a única pessoa que cuida da mãe, né? Ninguém cuida da gente no pós-parto. Todo mundo só tá interessado na criança, né? E a gente precisa de muito cuidado. Não que o Bruno não tenha feito esse papel também, mas é isso, né, gente? A licença maternidade... A paternidade é 4 dias. E a gente também, que é a mãe da gente, Que né? Ela acordava de... Ela que leva a comida na cama, ela que liga o chuveiro na temperatura certa pra você entrar no banho. Eu vi uma foto muito fofa que você postou do ninhozinho no sofá e ela deitada do lado. Ela ficava lá fazendo guarda pra eu fazer qualquer outra coisa, assim, né? Tomar um banho e tal. Então, foi muito importante e definitivamente no começo do ano que vem ela vem de novo. E os seus sogros moram aqui em São Paulo? Minha sogra mora no interior e meu sogro mora aqui. Eles são separados. Ah, tá. E eles têm eles são sua rede de apoio aqui, assim? Não. Não. Minha rede de apoio em São Paulo é a escola. Tá. Diretamente ligada ao Bento, né? É a escola, assim. Claro, uma vez ou outra, minha irmã já pegou ele na escola e ficou uma horinha com ele em casa. Mas demorou um pouquinho, né? Bastante. Eu vi. Não, demorou muito. Demorou muito. A minha irmã e o meu cunhado levaram ele pra passear, acho que nas últimas férias. Foram no zoológico, sei lá. Mas assim, a minha cunhada é uma não-mãe convicta. Ela tem 40 e poucos anos, ela nunca quis ser mãe. E a minha irmã ainda não sabe, mas ela é mais nova do que eu. E a pessoa não quer ser mãe porque ela não quer ser responsável por uma criança. Eu não me sinto no direito de fazer isso, sabe? De contar com aquela pessoa. Ela é muito presente, a minha cunhada, né? Ela é muito querida, ela é um amor, tem muito jeito com o Bento. Mas assim, ela tem que ser tia, né? E às vezes não cabe mesmo o cuidado mesmo. Então, a escola hoje é minha maior rede de apoio. E quem me ajuda em casa, né? Porque eu não precisando cuidar da limpeza da casa, eu consigo me dedicar mais ao Bento. Então, é aí que mora a nossa rede de apoio. Você tava falando lá pra gente antes que você queria ter 2. Aí nasceu o Bento e você recuou e falou, não, um só é o suficiente. Não, tá ótimo, um só. O que foi? Foi um choque de realidade? Eu olhava e falava, não cabe. Não tem como, não cabe. Eu não consigo cuidar de 2, assim, nesse nível de entrega. Eu me entreguei muito pra maternidade. E não... Eu olhava e falava, não dá. É impossível, não cabe aqui. E até hoje eu acho que eu não conseguiria ter sido mãe de 2 bebês. E aí, quando o Bento fez 1 ano e meio, mais ou menos, foi quando eu falei, não, pera. Aquilo lá é só no começo. Não... Vai ficando mais fácil. Vai cabendo mais coisas. E aí eu resgatei o desejo de ter outro filho, mas eu não queria tão próximo. E aí passaram os anos e aí esse ano a gente falou, não. Acho que já dá, o Bento vai ter uns 4 anos e tal. Qual que era o seu contexto profissional quando o Bento nasceu? O mesmo de hoje. Eu já era diretora de conteúdo lá e era diretora de 7. Então, uma das razões do Bento ter entrado com meio ano na creche foi porque eu tinha que trabalhar em 7. E assim, não tem como você dirigir um 7 com uma criança que vai chorar a qualquer momento. Então, ele ficava à tarde, eu deixava ele 4 horas. E hoje eu não dirijo, bem pouco, dirijo 7. E eu trabalhava com internet, né? Então, era um contexto parecido com o que eu tenho hoje. E o fim da licença maternidade em algum momento foi uma questão ou era muito claro?
eu não tive licença maternidade, né? Então, assim, primeira gravação que eu fiz depois que o Bento nasceu, ele tava com 5 dias de vida. Tá, mas o que aconteceu? Na produtora, eu consegui sair Tá. um pouco. Só que eu trabalho com conteúdo pra internet também. Eu não tenho como me dar o luxo de ficar 4 meses sem trabalhar. Eu trabalhei muito menos. Eu só topava o que era muito simples de fazer em casa. Mas eu... É isso, quando você trabalha no CLT, você não trabalha 4 meses, você recebe 4 meses. Se eu paro de trabalhar sendo autônoma, eu não recebo. E eu não tinha como bancar aquilo. A gente tava comprando um apartamento, tinha, né, enfim, boletos 1.000 pra pagar. E eu não sei como é a experiência de ficar 100% voltada pra maternidade, assim. Eu sempre tentava encaixar os... Lembro que teve uma vez que eu tive que gravar um vídeo, liguei pra minha irmã, falei, mana, vem aqui, por favor. Aí ela foi, aí no meio da gravação ele fez aqueles cocô explosivo. E ela, mana, eu fui lá, ela tava toda cheia de cocô. Ai, ai. Mas passou, a gente deu um jeito. Mas aí na produtora, o seu trabalho é fora. Aí você tem que sair, você vai pro set. Aí isso foi questão ou não? Porque assim, às vezes a internet você fica ali em casa, né? Tipo, ai, mana, vem, mas eu tô aqui. Não, o do set foi isso. Quando eu tive que voltar aí pro set pra dirigir programa, foi quando eu decidi colocar ele. Aí a gente tinha uma dinâmica que a cada hora a gente dava uma pausa, eu tirava leite, aí ficava lá, tirava, congelava, voltava pro set, tirava... Que eu mandava ele com o meu leite pra creche à tarde. E foi o possível, assim. Hoje eu olho, eu não me arrependo de ter feito isso. É chato no começo que você ouve comentários. Assim, eu lembro que teve uma pessoa da minha família que falou: nossa, mas ele é tão pequenininho, tadinho, já na creche. Você vai ficar lá em casa? Porque, assim, eu prefiro deixar na creche do que com uma babá que eu não conheço, assim. Eu e o Bruno, a gente sempre teve essa preferência. Eu acho que os dois têm vantagens e desvantagens, mas eu sou time escola. E aí, foi uma opção que eu tive. Se fosse com a babá, todo mundo ia achar bom, normal, só porque tava em casa. Vou lá eu saber o tratamento que vai dar pro meu filho. E essa creche que a gente conseguiu, ela tinha câmera. Aí eu passava o dia inteiro vendo o Bento. Louca total. Você sabe que na minha casa a gente não tem câmera. E meu marido fica falando, vamos por câmera, vamos por câmera. E eu falo, gente, não dá, porque senão vai ser Big Brother, assim, eu vou querer ficar assistindo o tempo todo. O dia inteiro. Sabe? E eu acho, não coisa séria, é óbvio, porque eu acho que coisa séria a gente pega, mas eu acho que assim, se fica na sua casa o dia inteiro, aqui eu não trabalho todos os dias, né? Eu vim pra cá uma vez por ano, nem Sim. tenho mais babá fixa, nada disso, mas já tive. Sim. E eu falo, cara, não quero, porque assim, eu acho que vai ter coisa que você vai olhar Você não vai gostar. e você não vai gostar. E não é coisa assim, nossa senhora, Sim. bateu. Não, mas sei lá, Uma às vezes é alguma provadinha coisa... na mamadeira, no bico. Ai, Sei lá, ficou Bobeira. pendurada no celular enquanto... Exato, entendeu? Isso ia me incomodar. Exato. É por isso que eu não contrato babá. Porque eu... E quando você vai em evento, essas coisas, como que vocês fazem? Vocês se revezam? A maioria das vezes, a gente se reveza. Durante muito tempo, eu e o Bruno, a gente não saía junto à noite. Agora, eu tenho uma pessoa que trabalha... que começou a trabalhar na minha casa, que foi isso. Quando o Bento tinha 9 meses, eu falei... Eu não vou conseguir trabalhar, ser mãe e dar conta da roupa e de limpar a privada. Eu preciso de uma ajuda todos os dias. Eu tinha uma ajuda uma vez por semana. E aí, uma pessoa começou a me ajudar todos os dias. O Bento era pequeno, cresceu com ela. E aí, quando o Bento tinha uns 2 anos e pouquinho, eu lembro, a gente queria ir num show à tarde. Aí eu falei, olha, Sandroca, você topa ficar lá em casa? Né, a gente paga um extra, era num sábado. A gente paga um extra, eu quero ver um show. E aí, eu volto. E aí, ela começou a mandar foto, ele tava amarradão, porque eles têm super intimidade. É a pessoa que ele mais convive, porque ela vai de segunda a sexta lá em casa. Ele tava super bom. Eu falei, e se eu assistir o próximo, você acha que rola? E eu fiquei. E aí eu fiquei mais um, eu voltei, ele tava dormindo. Eu falei, então dá pra fazer isso. E aí eu tenho ela, que quando eu preciso sair à noite com o Bento, a gente tem um acordo extra, que ela vai lá em casa. Geralmente, o Bento dorme cedo. Então, muitas vezes, a gente sai quando ele acabou de dormir, e aí ela fica lá com a câmera. Ou a gente sai quando ele tá no processo ali, sabe? E aí funciona. Mas se eu perder ela, ferrou muito. Porque é a única pessoa que o Bento conviveu. E o Bento é difícil de se entregar. Então não tem essa de eu contratar uma pessoa X agora e falar tchau. Ele não vai ficar. E a exposição dele nas redes sociais? Eu vejo que você não posta. Antigamente você postava mais, né? Tipo assim, mas bem pouco, né? Quando ele Você ainda tinha cara de joelho, assim, recém-nascido, eu até postava um pouco, mas eu não...
Porque eu falo isso porque a Helena, ela sempre foi muito super exposta. Na época que eu comecei a fazer isso, sei lá, em 2014, em 2016 ela nasceu. E aí a gente ainda não tinha consciência das coisas que viriam, como agora. A gente já Sim. tem. Cara, é tenso, né? Às vezes eu não gosto nem de expor. Eu sempre falo que às vezes eu converso e exponho alguma coisa, alguma situação que aconteceu com ela, tal. Eu falo, cara, corta essa parte. Porque em algum momento, sei lá, alguém pode ver, puta, fazer bullying, sei lá, não sei. Mas hoje em dia a gente tem mais consciência. Antigamente não tinha Sim. tanto isso. O que você pensa sobre isso, assim? Como que você... Por isso que a rede social é minha, assim. Não é do meu filho e também não é dos meus amigos, não é da... Se você observar, eu exponho quase nada, ninguém nas minhas redes, assim. Eu acho super esquisito eu estar num bar, num restaurante, sacar uma câmera e filmar a pessoa que tá na minha frente perguntando alguma coisa sem perguntar se eu posso filmá-la. Porque eu acho meio absurdo mesmo. Pô, sei lá, se ela quer, se as pessoas podem saber que ela tá lá, se ela se sente confortável na câmera, enfim, mil coisas, se ela tá afim mesmo. Então, eu tenho muito cuidado de não expor pessoas, assim. Quem eu não pergunto se eu posso postar ou não é o Bruno. Eu filmo. Mas a maioria das vezes eu não. Se eu marco alguém, eu filmo, sei lá, um pé, uma mesa, sei lá. Eu não gosto muito de expor pessoas. E o meu filho não seria diferente. Ele é uma pessoa que eu não tenho. Sou responsável por ele, mas ele não é meu dono. Eu não sou dona dele, né? Então. E ele pode querer tudo daqui pra frente. Ele pode querer ser um ator de cinema e querer holofote, como ele pode ser sei lá, um hippie que vai morar no meio do mato. Eu não sei o que pode ser e eu não quero estragar os planos dele do futuro, assim, sabe? Então, ele aparece uma vez ou outra no nosso contexto e quanto a isso, eu não acho que seria um problema. Ah, saiu uma foto... Tá, tem uma foto minha que não sei quando saiu no jornal que minha avó mandou num aniversário meu. Eu nunca vou ligar pra isso. Mas, sei lá, o tempo inteiro meus pais me botassem propaganda e não sei o que lá, talvez eu fosse achar ruim. Então, ele aparece porque ele não tem como não aparecer no meu contexto de vida. Mas eu não faço conteúdo sobre ele, assim. Ele não falo sobre desfraude, sobre desmame, sobre os processos dele, sobre as birras. Porque isso é expor a intimidade dele, eu não sei... E fica eterno, né? É eterno, né? Uma vez que tá na internet. E eu não sei o que ele vai achar disso no futuro. Então é por respeito a ele mesmo. E tem muita gente mal intencionada, assim. É a coisa mais linda do mundo ver criança, né? É delicioso, mas... Eu não me sinto confortável mesmo. Engaja, né? Muito. Engaja, mas... Muito. Esses dias eu postei... Mas não dá pra ser produto, né? Foi um reel que eu fiz, tá? Eu filmei no escuro, porque eu tava colocando ele pra dormir e eu tava cantando... Ele pediu pra eu cantar uma música, eu tava cantando e ele tava cantando de volta. Gente, era um vídeo preto. Bombou. Porque é gostoso demais, né? Você vê uma criança existindo. Mas não rola. Pra mim, não rola. Eu não me sentiria confortável fazendo isso. Sim. Posso mudar agora um pouco? Claro. Você começou com a parar de usar filtro, né? E isso foi antes da maternidade, pelas contas que eu fiz, certo? Foi na gestação. Foi na gestação. Da onde veio isso? Eu sou muito adepta a isso. Eu acho isso um livramento, assim. Eu não sou, nossa, meu trabalho é rede social, não é isso. Mas eu acho isso tão bom pra todo mundo. Não, Como é que essencial. foi isso? Veio na fase que eu tava me sentindo mais horrorosa da vida, assim. E eu comecei a ficar muito dependente do filtro, porque eu tava me sentindo muito feia. Então, pra mim era... Mas tem a ver com a gestação, não? Provavelmente. Tá. Eu não fui uma grávida que sentiu... Tanto na primeira quanto na segunda. Aquele glow da grávida. Ai, tô linda, tô brilhante. Eu não sinto isso. Zero. Me sinto desconfortável, me sinto esquisita. Enfim, né? E eu tive um problemão de pele, assim. Primeiro que eu tinha umas acnes aqui embaixo do queixo. E eu tive uma dermatite bizarra em volta do meu nariz, na minha gestação inteira. Bizarra, ela ficava quase em carne viva, assim. E aí, já tava sei lá, mais do segundo pro terceiro trimestre, meu nariz já tava mais inchado. E eu lembro que eu gravava sempre com filtro. E aí eu lembro de uma vez, eu tava na casa da minha mãe. Eu olhei fui no espelho do banheiro, eu me olhei e, assim, eu me odiei muito. Mais do que o normal, assim. Eu me senti muito feia. E eu sabia que é porque tava uma disparidade muito grande com aquilo que eu tava vendo quando eu publicava na internet. E trabalhando com isso, a gente acaba vendo muito essa imagem distorcida.
E eu pensava, cara, essa é a cara que eu tenho, é a cara que eu vou no mercado, é a cara que eu vou no médico, é a cara que eu encontro as pessoas que me seguem na rua. Não dá pra eu ficar com esse nível de desconforto com a minha própria fuça. Vou fazer um desafio, ficar uma semana sem usar filtro. E aí eu falei, gente, vou ficar uma semana sem usar filtro, porque eu acho que eu tô ficando dependente deles, assim, isso tá mexendo muito com a minha autoestima. E depois dessa semana eu nunca mais usei. Comecei a me sentir estranha usando filtro. E muitas vezes era um desafio. Eu falava assim, meu Deus, Ariana, hoje tá puxado, mas vamos lá. Hoje caberia, né? Um aqui, Hoje uma caberia luzinha, hoje caberia. um negocinho. Um Yasmin Brunet, como é que tem uns lá, né? Sabe? Hoje caberia. Hoje Mas caberia. agora eles vão até tirar ano que vem. Então, vão tirar... Só vai ter os que eles produzem, né? Isso, os de usuários que são os mais Tá, cabulosos. exagerados. Porque Porque nesse caso era complicado, porque assim, eu acho que quando a gente se compara muito, né? Eu acho isso super batido, super clichê, mas a gente se compara. Sim. Mas nesse caso, eu acho que a comparação vinha de você mesma, né? Então, assim, você se comparava com você mesma. E assim, eu nunca ia conseguir sair pro mercado com a cara que eu tava achando bonita na internet, Então. gente. Então, assim, e era a única cara que eu tinha. Eu precisava dar um jeito de fazer as pazes com ela. E aí, no começo, foi muito desconfortável. Assim, eu postava falando, pelo amor de Deus, mas vamos lá. E o público? Adorou, porque todo mundo se enxerga nisso. E fala, eu também não consigo, eu também vou tentar. Tanto que quando eu fiz o lançamento, o desafio pra mim mesma, muita gente falou assim, eu vou tentar também, eu vou tentar também. E muita gente foi largando, assim, os filtros aí. E uma pessoa, né, quando consome conteúdo na internet, começa a ver mais rosto com olheira, com poro, com espinha, com dermatite, ela fala, não, tá tudo bem então eu ter também. Agora, se tá todo mundo lá com aquele negócio, aquela pele lisa, né, sem olheira, sem nada, você começa a achar que tem alguma coisa errada com você. Mas quanto mais gente você acompanhar humanizada, você faz as pazes, assim, você fala, não, é isso, uma cara de uma pessoa. E você acha que esse pré talvez tenha sido importante pra depois do parto? Porque eu não sei você, mas, gente, eu depois do parto era assim, era só cabelo preso sujo, aqueles... Não é... Sutiã de amamentação. Não, que sutiã de tá aí amamentação até hoje eu uso, gente. Minha filha mais nova tem 3 anos, eu uso até o sutiã de amamentação. Amo. E calcinha também, gente. Essas aí são mas caminho tá sem na volta. moda, mas hoje tá na moda, Tá. gente, a hot pants. Não, Adoro. calcinha alta, calcinha de gestante, nunca mais Mas vou parar. deixa eu falar, mas tem umas, a minha não... Ela é de renda, ela vem até aqui, mas A minha renda. também. Intimice Quer dizer, ela é tem. metade. A lingerie também. Paga Lingerie, nós, gente. desculpa. É a lingerie. É a da lingerie isso que aí eu uso. mesmo, A de né? gestação, que ela tem renda na frente e atrás ela é microfibra. Então, é um sonho. ótimo. Então, a minha é até bonitinha. Não é que eu tô com aquelas de gestação que tem uma forma da barriga, sabe? Não. Mas essa era eu. Então, assim, esse choque de realidade, vamos chamar assim, porque eu já falei antes, né? Mas de você se aceitar e falar, cara, eu vou botar a cara literalmente como eu sou. Você acha que foi importante pra depois também? Eu acho que foi, mas eu me sentia muito pior na gestação do que no meu pós-parto. Sério? Pra mim também foi assim. Eu não gosto de Sério? falar isso muito em voz alta, mas o meu puerpério não foi traumático, assim. Eu curti muito meu puerpério. Eu acho que justamente por estar naquela situação pandêmica e assim, a coisa mais legal estava acontecendo dentro da minha casa. Porque as pessoas já não estavam dormindo por ansiedade. Eu não estava dormindo porque eu tinha uma criança nova. Sim. Nada de novo acontecia na vida de ninguém. Eu não assistia mais as lives do Átila. Eu não assistia mais Jornal Nacional. Porque eu tinha uma coisa muito importante acontecendo na minha casa. Então, eu desconectei da pandemia. Porque eu tinha uma coisa acontecendo ali que eu tinha poder de fazer alguma coisa. A gente estava todo mundo rendido, né, na época da pandemia. E não podia fazer nada. E isso gerou, enfim, muita ansiedade, muita frustração, prejuízos psicológicos que as pessoas estão colhendo até hoje. E então, o meu puerpério foi de novidade, assim. Eu não tinha fomo. Eu não tava perdendo nada lá fora. Quando ele nasceu, como é que tava a situação? Você tava tudo meio fechado ainda? Não Eu tava lembro quando fechado, voltou. mas assim, tava bem. É isso. Você não podia entrar no hospital sem testar. E eu, Tá. pelo trabalho na produtora, eu testava toda semana. Então, eu sempre tava com o exame atualizado, eu e o Bruno. Então, a gente conseguiu entrar de cara, mas você tinha que fazer, tinha regra de visita, regra de acompanhante, tinha um monte de coisa. As coisas estavam... Ele nasceu em janeiro de 21. Tá. Então, foi menos de um ano depois que eclodiu. Então, algumas coisas estavam flexibilizando, poucas, mas Não tava tão restrito. não como- estava tão restrito, porque as pessoas começaram a ver que tinham que
achar um jeito. Mas, tipo, visita em casa, essas coisas não recebia. Recebi minha sogra, Tá. minha irmã, meu cunhado, minha mãe, meu pai. Recebi eles em casa. Mas assim, logo depois do pós-parto, assim, né? Logo que eu voltei da maternidade. E fiquei um tempão sem receber visita. Só que daí o que eu fazia? Eu ia na praça, que tinha uma pracinha perto de casa. Nossos amigos todos conheceram o Bento na praça de longe, assim. A gente exibindo, tipo, Rei Que nem Leão. Rei Aqui, ó. Então, a gente ia numa pracinha que tinha lá, todo mundo de máscara, longe. E aí, depois eu fui pra casa da minha mãe. Peguei um avião com o Bento com 2 meses e pouquinho. E fiquei lá 2 meses com ela. E o Bruno? Foi depois. Eu fui fui sozinha, só que ele não podia se ausentar tanto. E aí, ele foi 2, 3 semanas depois, ele foi pra lá com a gente. E por que isso? Porque eu morava num apartamento minúsculo aqui. Minha mãe tava começando a esfriar. E minha mãe mora no Ceará, numa casa enorme. Aí eu falei, não. Aí tinha mãe, tinha pai, tinha calor, tinha casa e sol dentro da própria casa, né? Eu fui pra lá, pra pegar ar livre. Fiquei lá 2 meses trancada em casa, mas foi... Pelo menos naquela casa. Naquela casa. Mas foi muito bom. E aí vocês voltam pra São Paulo e já querem se mudar? Porque agora vocês moram numa casa, né? Que vocês estão fazendo jardim e tudo. A gente se mudou faz 1 ano e pouquinho pra casa. Quando o Bento fez 1 ano, eu comecei a falar, não quero mais morar em apartamento. Não quero mais criar meu filho numa caixa. E Preciso de aí? verde. Eu tô louca pra uma casa, mas a Rubia fala que não. Fala apartamento, mas é que eu sou apartamento, traumatizada. apartamento. Eu Então, sou traumatizada com casa. ela sempre tenta me... Eu achei que foi, pra mim, corromper. eu amava também a casa dos meus pais, gente. Eu amo que Quando minha a mãe despesa mora era em deles. Cara, o meu era surreal. Tipo assim, quebrou a bomba da piscina. Tá bom, uns 15 mil reais. Mas aí Nossa, você não precisa passando morar numa mal. casa com piscina, com jardim gigante. Um pedaço Aí o de terra. jardim, é que o meu marido, ele não pega um negócio e vai fazer. Então era assim, o jardineiro era registrado. Era uma empresa Ah, não. que era muito surreal. Eu falei, cara, eu fiquei traumatizada, assim. Não. E eu acho que eu tava na pandemia também. Não. Foi ótimo, porque a Helena ficou, né, num ambiente bom e tal. Mas pra mim foi muito traumatizante de casa. E eu gosto de apartamento. Eu gosto de lugar menor, eu gosto de coisa mais controlada, de coisa mais... Eu não sei. Mas dá pra ter uma casa compacta. É... Dá, não precisa ser uma casa gigante. Eu fiquei muito traumatizada, gente. Eu sou muito, eu sou O meu muito sonho, eu traumatizada. quero muito pra uma casa, mas Gente, toda vez que eu melhor falo coisa que eu isso, fiz na toda vida. vez que eu falo isso, eu tenho 3 filhos, né? Gente, imagina, um quintalzão. Meus pais moram bem pertinho e a gente, todo final de semana, a gente vai pro clube, que é a casa dos meus pais. E aí, e meu irmão manda mensagem todo sábado de manhã, vamos pro clube? Eu falo, vamos. Muito bom. E a gente queria, mas toda vez que eu falo isso, ela fala, não, apartamento, Ai, mais apartamento é fácil. delícia, gente. Tá? Mas, Apartamento por é outro controlado, lado, apartamento é- a gente foi viajar uma vez, a gente alugou um sítio aqui em Cotia. Uma Aham. delícia, gente. Lindo, maravilhoso. Mas assim, meu pai do céu. Tinha. Não é rampa, tinha. Barranco. Ah, não. tinha lago. Aí tinha escada. Tinha... Gente, a gente ficou uma semana nesse Mas, gente, sítio. não é um sítio, é uma casinha. Não, eu tô tá, falando. mas assim, eu digo assim, gente, quando eu cheguei em casa, a gente entrou, foi muito engraçado, a gente entrou, eu botei as 3 crianças pra dentro, botei meu marido, eu fechei a porta, sabe quando você bate assim nas costas e fala... Pessoal, vão, pra onde vocês quiserem, sabe? Porque é Livres. isso, é mais controlado, controlado. né? É diferente. É, sem dúvida. Mas, pra mim, foi a melhor coisa que a gente fez. A gente ficou 1 ano naquele apartamento que a gente comprou. Aí a gente vendeu o apartamento e comprou a casa. Uma casa antiga, a gente reformou e tal. Mas, pra mim, foi a melhor coisa do mundo, assim. Eu comecei a ficar muito incomodada com o Bento crescendo dentro de um apartamento. E eu apoio. No Manda apartamento, ver. agora eu vou aproveitar e tirar, fazer uma consultoria. Porque outra coisa que eu... Mas faz sentido, vai fazer sentido aí, tá? Num apartamento, uma coisa que tem de benéfica é o social, né? Então, assim, você tem o prédio, você desce, os amiguinhos estão ali, você tem a turma do prédio pra criança socializar. Na casa, você consegue ter isso? Ai, gente. É que, assim, eu não sou a pessoa do social. E aí... Você quis mesmo era sair da galera. Aí a brinquedoteca... E meu filho também não é, gente. Tá bom. E aí, a brinquedoteca, ele só entrava quando não tinha criança dentro. Tá bom. A gente não fez turma de prédio. Entendi. Entendeu? Tá Então, bom. talvez ele mais velho fosse ser diferente. Mas na idade que ele tava ali, de 1 ano e meio e tal... E até hoje ele é meio assim, em festa de criança, aí tem a recreação. Aí tá o recreador com todas as crianças aqui, ele tá ali, sei lá, catando coquinho, procurando formiguinha em árvore. Ele não gosta. Mas eu moro num bairro que é de casas só, e ele estuda numa escola do bairro. Tá. E o melhor amigo da escola dele mora na rua de trás. Tipo, hoje à noite eles vão comer pizza lá em casa. Então a gente tem ali aquela galerinha que de um jeito ou de outro acaba funcionando.
Porque, então, eu não senti falta disso. Porque eu não sou a do social do prédio, nunca fui. E meu filho não tava dando muitos sinais de que seria também, então... Entendi. Mas eu sou mais velho, você tem 3, Sim. então talvez já tenha outra percepção quanto a isso. Eu nunca experimentei disso. Então, não posso opinar tanto. Tá, feita. Você ia falar alguma coisa em algum momento Desde que faz tempo, a gente tava falando dos filtros das redes sociais, de autoestima. E aí eu só queria falar uma coisa que eu queria saber de vocês, assim, de você, Ari, que, por exemplo, eu nunca tive problema, assim, sei lá, a Helena nasceu. Ai, o corpo mudou. Tá bom, uma nova estação, bora, sabe? Sim. Não tenho tantas noias em relação a isso, apesar de sempre ter, né? A gente sempre quer emagrecer não sei quantos. Ai, eu tenho noia aqui o braço, putz, não sei o quê. Coisas que foram Sim. impostas na nossa cabeça e a gente vai, segue na terapia, tentando conviver com isso e se aceitando. Mas uma coisa que eu tô tendo agora, que é muito novo pra mim, que é muito maluco, é tipo a parada de envelhecer. Eu não sei porquê, me sinto jovem, eu tenho 33 anos. Mas outro dia a gente tava fazendo, tipo, uma live no TikTok. E aí a galera começou. Ah, mas que ali a galera errou coroa! total, coroa, gente. Que coroa! Aí eu falei, cara, calma aí. Como? Quem tá chamando de coroa? Gente, como assim? O que tá acontecendo? E aí assim, não me pegou? Não, mas pegou um pouco. Tipo assim, fiquei, caramba, gente, sabe quando dá um choque de realidade, assim? E não no sentido de, tipo, Aonde era a live? TikTok. Sim, que a galera tem 12 anos. Você é a tia pra eles. Não, eu falei, era a live dela filmou a gente, não sei o que, deve lá que coroa. Eu falei, sim, você tem quantos anos? 12? Sim, sou, pra gente, você sou. Claro que é coroa pra eles. Mas me pegou, assim, pega pra você esse negócio de envelhecer ou não? Em relação à autoestima e coisas... Assim, é um pega não pega, assim, porque eu acho muito legal amadurecer. Tipo, eu não trocaria a forma com que eu vejo as coisas e que eu lido com as coisas de hoje por nenhum colágeno dos meus 20 anos, assim. Mas isso não quer dizer que que eu não sinta falta, que eu gostaria de ter um pouco mais. Tanto que eu já fiz algumas vezes coisa pra estimular colágeno. Porque se tem esse recurso, por que não? Sei lá, antes as pessoas morreram com 60 anos, eu quero morrer com 100. Deixa eu ter um pouquinho mais de vida com a pele... Aqui a Mas cutis, assim, né? só que a gente tá envelhecendo, né? Não envelhece quem morre. Então, é uma questão, assim, o tempo inteiro vem um incômodo. Eu falo, mas assim, claro que tá ficando com... Né? Tá envelhecendo mesmo. Nossa, tô com cara de velho. Sim. Eu vi esses dias uma matéria, era o Eminem. Mas a manchete, que o Eminem aparecia com aparência muito mais velha. Não é aparência, gente. Ele tá muito mais velho. Faz 30 anos que a gente ouvia aquelas músicas dele. Então, normalizar isso é um desafio no sentido de... não sei, a gente tá sendo muito bombardeado com também procedimento estético, com... Você fica... E se eu fizer? E se eu não fizer? Eu fiz pouca coisa, eu fiz botox aqui já, e fiz o estímulo de colágeno. Nunca fiz preenchimento, nem nada disso. Não acho que eu faria, porque existe um outro lado meu que eu morro de medo de ficar a coroa esticada. Eu não vou bancar isso. Mas eu acho que uma coisa ou outra pra você se sentir melhor, mas eu não me sinto mal pelo envelhecimento em si, assim. É só porque tudo tem vantagens e desvantagens, sei lá. Eu não faria uma cirurgia plástica, mas fazer um laserzinho ali, um ultrassom. E aí você sente que a sua idade cronológica, ela é equivalente à idade psíquica, assim, tipo, tá andando junto. Acho que sim. Gente, onde você foi com essa pergunta? Porque eu sou muito imatura, tipo assim, sei lá, me sinto com 16 anos, só que eu Não, tenho 33 eu e me bateu, sinto madura. Você se sente madura? Me sinto. Tá. Eu me acho com cara de 36 anos e me acho com comportamento compatível a 36 anos também. Tá. Me sinto uma pessoa madura, mas eu me sinto uma pessoa madura faz bastante tempo, assim, já. Eu acho que eu sempre tive essa tendência, sempre fui muito racional. Então, isso faz com que a gente acabe amadurecendo mais, assim, Mas eu acho que tá tudo de acordo. E assim, eu não quero ter uma cara... Não quero que olhem pra mim e falem, nossa, que cara de 25. Não tenho essa pretensão. Eu sou uma pessoa de 36 anos com cara de 36, mas com uma ajudinha de colágeno. Que agora não dá pra fazer durante um bom tempo, né? Grávida e depois amamentando. Não pode? Não. E você? É isso? Não, É eu... isso, você. Cara, eu nunca fiz nada, mas porque eu morro de medo. Mas você sente que sua ordem cronológica, sua idade cronológica É que sabe o que bate? que é? Eu acho... Eu tenho 35.
eu acho engraçado, porque assim, eu acho 35 anos muito nova. Tipo assim, Sim. cara, eu acho que não é velha, eu acho 35 anos super nova. Gente, não é. Então, eu tenho 35 anos. Cara, eu tenho um filho de 8, Mas um filho é que de depende da 5, uma filha de referência. 3. Eu lembro da minha avó com 47, tipo assim... Sabe, minha avó... Mas então... Mas é o que eu tô falando, as pessoas morriam com 60 anos. A expectativa de vida média era... Sim, pega a sua avó e pega a sua mãe. Eu pego as minhas avós eram vovós. A minha mãe não é mãe. Minha mãe tá mais inteira que eu, gente. A minha mãe tem 60 anos. Gente, 60 anos, 20, 30 anos atrás, era uma vozinha Então. crocheteira fazendo bolo, sei lá. De cinta. Minha avó usava aquelas bermudas, sabe? Que era aquelas que é pior do que a de Mudou grávida. tudo, assim, né? Então... Referências. Mas assim, o TikTok é o lugar que a gente sempre vai ser coroa, Rubia, desculpa. Mas isso eu acho curioso, porque quando eu pego comparativo, aí eu falo, eita, por exemplo, sei lá, eu tô assistindo um filme. Aí você pega a história da mocinha e do mocinho. Cara, a mocinha tem 25 anos. Eu falo, gente, mas a mocinha é bem mais nova que eu, tipo assim, sabe? Aí eu falo, nossa, eu tô em outra fase, sabe? Mas eu não me preocupo com Eu isso. fico nisso, às vezes, sei lá, sai uma matéria sobre a Marina Sena, do Da Beat, a Anitta, eu falo, cara, elas são muito novas. E aí eu começo a me sentir meio coroa. Aí eu me sinto meio coroa. Eu falo, cara, essas meninas bombando, aí fazendo a coisa. Resolveu a vida aos 20, elas né? têm, sei lá, 10, 12 anos menos que eu. Aí eu fico meio em choque, assim, sei lá, Luísa Sonza. Separou com 21, sei lá. Caraca! Tu veiona. Mas sabia que eu comecei... Esse final de semana, eu e meu marido, a gente começou a ver a idade da galera. E virou uma brincadeira, assim, da gente tentar descobrir, tipo, cara... Como coroa mesmo. Nossa, Bela Gil. E aí a gente descobria lá e era, cara, muito maluco. Isso. E... Não, mas o que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa da idade, eu esqueci. Desculpa, gente. Não, mas eu acho que tem que... Que eu era? acho, minha mãe que fala isso. Minha mãe fala, pra você não envelhecer é só morrendo. Se não envelhece, quem morre cedo. Ah, não, aí eu comecei a acompanhar, eu comecei a mudar um pouco também a galera que eu consumo. Eu não sigo ninguém, eu gosto de ir Isso acompanhando. funciona muito. E eu comecei a acompanhar a Mônica Martelli. Ah, maravilhoso. E eu tô amando, assim, o Saia Justa agora, eu adorava o antigo, tipo, gostava muito. E agora tá muito legal também. Eu tive um pouco de preconceito no começo, aí depois eu aceitei, falei, vou me entregar nesse conteúdo. E eu tô amando, assim, o que elas falam, a Eliana e tal. E é uma galera mais velha, então, tipo, muda a referência um pouco, sabe, do que você consome. Tipo, não dá pra eu consumir a mulher do Justin Bieber, tipo, não tem... Não é... Não, e é isso, porque as pessoas são um conjunto. Então, beleza, linda a cara daquela menina lá, que é super jovem e tudo mais. Mas você vai conseguir trocar uma ideia? Você gostaria daquela fuça com a cabeça dela? Tipo, as coisas não dá pra separar, infelizmente. A gente não pega, eu quero esse rosto aqui, essa cabeça aqui, quero saber conversar sobre essas coisas. Então, hoje eu vejo muito quando eu gosto muito de ir em show. É a única coisa, assim, de sair de casa é a coisa que eu mais gosto de fazer. É onde eu consigo tolerar muita gente junta e tal. É show, festival. Cara, eu vou hoje... Eu me sinto uma tia hoje. É uma diversão pra mim. Eu falo, gente, que jovem. Será que eu era assim? Sabe? Um pessoal muito... Enfim, se jogando e né, bebendo pra caramba. Pulando, indo pra grade. Eu falo, imagina que eu vou pra grade. Vou assistir aqui de trás, não, tá ótimo. Pegar uma água, um lugarzinho pra sentar. Faz parte, assim. Eu tenho o maior prazer hoje em me sentir mais velha. Mas, de novo, isso não quer dizer que eu não tenha algumas inseguranças. E eu não sei até onde é insegurança e até onde a gente se sente perdendo valor. Porque a sociedade ainda supervaloriza a juventude. Então, eu não sei exatamente se o desconforto é porque eu acho feio ou se é porque eu vou ficar de lado. Porque a mulher mais velha, ela fica de lado ainda hoje. Descartável, né? Ela é descartável. Ela é substituída pela juventude muito... né, muito rápido. Eu vi esses dias um vídeo que tava viralizando de um cara que uma menina perguntou pra ele, um exemplo de mulher brasileira muito bonita. Ele, um senhor, Débora Seco, tá coroa, mas ela é muito bonita. Se enxerga, meu amigo. A pessoa, assim, diminuindo uma mulher, assim, usando aquele termo já meio pejorativo, que se manca, ó. E a gente ainda vive numa sociedade patriarcal, que o homem é o que comanda e decide quem que tá em alta, quem não tá. Então, dá um medo de você ficar de lado, de você ficar de escanteio. Porque quem bomba é a juventude. Você vê isso? As pessoas que estão bombando hoje. A Anitta, do Da Beat, é todo mundo de 20 e poucos anos, assim. Então, eu acho que tem um pouquinho dessa insegurança que vem daí. Do medo de ficar descartável. Não tem medo disso não, gente. Eu
Segue o baile. Segue o baile. Você tá falando de show, que você gosta desse tipo de programa, né? Você, como é que ficou o seu relacionamento? Você teve algum cuidado com o relacionamento? Até que você falou, né, que não tinha rede de apoio. Aí conseguiu a Sandroca, Você chama de pra, Sandroca. pra fazer alguns testes, rolou. Como é que ficou, assim, o relacionamento de vocês? Como a gente tem flexibilidade de rotina, nenhum dos dois são CLT, a gente sempre encontra hora pra sair pra almoçar durante a semana. Hoje, desde que eu engravidei, a gente assumiu o compromisso que toda quarta-feira à noite a gente vai pra algum lugar. Porque depois que a Raide nascer, a gente vai ficar um período sem conseguir esses momentos. Então, a gente tem esse compromisso toda quarta-feira. Eu acho que não dá pra mentir, assim. No começo, nos primeiros meses, ninguém cuidou do relacionamento. A gente tava cuidando daquela criança que tinha chegado. E eu acho que houve uma maturidade que, pelo menos, era esperada da minha parte, do Bruno. Que ele não estivesse competindo com aquela criança, que demandava de mim. Eu sempre amamentei em livre demanda, eu não dormia, não era ele que acordava de madrugada. Então, não era a hora, assim. A gente estava com um outro projeto naquele momento. E quando coube, a gente voltou a se resgatar, assim. E aí a gente, né, encontra maneiras de se conectar e sempre de conversar, de colocar o outro a par da vida um do outro, mas sem muita cobrança, assim. No começo, principalmente, a gente tava todo mundo fazendo o que dava, assim, dentro de casa. Então, as coisas foram no ritmo delas, assim. E vocês conseguem de quarta sair? Uhum. E Eu falo vocês isso trabalham muito junto, importante. vocês... assim, full time junto. E aí, quarta-feira vocês saem pra almoçar, tem assunto, assim. Não, sim, sempre. A gente tá sempre... sempre. A gente tá sempre papeando. Mas aí, na quarta, a gente janta em algum lugar, ou vai no cinema. E tem sido gostoso. A gente botou essa meta até a Raide nascer. A Raide, segunda gestação. Eu acho que é muito comum, assim, eu tenho 3... E muita gente fala pra mim, tipo, cara, como é que é pro segundo? Ai, eu quero, mas eu tô com medo. Ai, será o segundo? Tem esse medo de, ai, vai amar igual, não vai amar igual. Você passou por aí? Passei. Ou foi extremamente racional e... Não, eu passei. Tanto que foi um assunto muito... Quando eu comecei a pensar em ter o segundo, né, voltei a pensar, eu levei muito isso pra terapia. Eu sou a mais velha, então eu tinha muita preocupação com o Bento. De ele se sentir preterido, de não conseguir dar a atenção que uma criança de 4 anos vai precisar. Eu tenho ainda essa insegurança do Bento não sentir que ele perdeu espaço. Ele vai perder, mas... Eu falo que é matemática. Quanto mais gente, menos tempo pra cada um. É isso. É matemática, não é metáfora, coisa... Não. Então, passou por aí, e eu volta e meia ainda tenho esse medo Porque eu não consigo imaginar caber outro amor igual o que eu sinto pelo Bento. Eu sou completamente alucinada por essa criança, assim. E não parece ser humanamente impossível sentir algo parecido. Então, eu tenho um pouco desse medo de comparar os dois. Eu sou muito fã do Bento, assim, muito. Eu acho que uma coisa que alivia um pouco, talvez, é o fato de ser uma menina. Então, em algum lugar no meu inconsciente, vai esperar coisas diferentes dela. Apesar da gente tentar criar o Bento da forma mais igualitária possível, eu acho que talvez isso alivia o lance da comparação. Mas eu tenho esses medos, assim. Minha mãe diz que depois que nasce cabe, mas que é pra não me preocupar. Ela teve 2 também. Mas eu acho que é difícil não pensar nisso. Eu sentia muito... Sabe o que eu sentia? Eu sentia como uma traição. Eu sentia que eu tava traindo. Eu lembro quando eu engravidei de segundo, eu falei, cara, que puta traição. Como é que eu vou falar pro primeiro que vai ter mais um? Tipo, que agora a mamãe vai ser dos 2, sabe? Eu falava, cara, como é que eu fui fazer isso com ele? Sabe? Eu sentia uma traição. Pra mim parecia que eu tava traindo ele. E aí a terceira também, quando eu engravidei. E eu queria os 3, né? Os 3 foram planejados. Não vieram furaram, né? Queimaram a largada. Mas o primeiro queimou a largada. Mas eu sempre quis 3. E eu falava, gente, vai... Eles vão sentir que, tipo, nossa, a mamãe precisava de mais um, a mamãe precisava de mais um, sabe? O meu segundo foi difícil pra mim. Sim. Porque era isso, eu falava, gente, eu tinha muito medo de como ia ser e tal, mas assim, ó, tô vindo do futuro e, nossa, dá super certo, sabe? Funciona, dá tudo certo, vai amar todo mundo. Cada um do seu jeito, assim, eu tenho muitas amigas que tiveram o segundo filho, e eu vejo nelas, assim,
não noto uma preferência de um ou outro. Minha mãe sempre fala que afinidade mais com um filho ou com outro é normal, porque no final são pessoas e que você vai ter mais afinidade com uma ou outra, mas assim, amar não tem distinção, que é igual. E vamos ver se cabe mesmo. Agora já foi. É só na prática agora. Mas Os seus pais são super referência, assim, né? De Super. família pra você. Pra mim são. E sua mãe também super jovem, né? Com uma maneira de pensar, artista também, toda poética. São. Que não quer dizer que eu veja eles como um modelo a ser seguido ou como perfeição, nem nada. Mas acho que o fato de eu ter me mudado sempre e muito, e só a gente continuar, fez com que a gente ficasse muito próximo. E me mostrou o poder dessa família nuclear, assim, né? Dessa família que a gente cria. Então, eu sempre fui uma criança que não gostava de sair de casa. Uma vez ou outra eu ia dormir na casa de amiga, às 8 da noite, eu falava, mãe, vem me buscar, não quero mais. Sempre foi muito bom estar dentro de casa. E esse é o lar que eu tento criar na minha casa também. Um lugar que meus filhos queiram voltar, que seja um lugar de paz, onde eles consigam dar vazão às dores, assim, sabe? E eu tive muito isso em casa. Essa atmosfera acolhedora. Então, tanto que é engraçado, o Bento, quando eu falo, quem fez isso aqui? Eu. Ele não esconde, ele confessa tudo que ele faz, assim, chega a ser engraçado, mas porque eu quero realmente que seja um lugar seguro, isso não me impede de criar ele e mostrar os certos e errados, mas eles são muito uma referência pra mim nesse sentido, assim, eu acho que eles foram muito bons em criar um lar saudável, e eu tento muito fazer a mesma coisa pela minha família. E o Bruno veio com esse background também, de família e tal? O dele foi um pouco diferente, os pais dele se separaram quando ele era muito novinho. A mãe dele trabalhava muito, minha mãe não trabalhava, minha mãe largou o emprego quando eu tinha 3 meses. Na volta da licença maternidade dela, ela falou, não vou voltar. E aí, eles fizeram um acordo. Então, é diferente, né? Tá. O Bruno ficava muito sozinho, ele tem outra referência de família. Ele teve que entender que era possível ter essa coisa mais ninho, que ele sempre foi muito independente, assim. Porque não tinha realmente essa presença tão intensa. Mas... E na hora de conversar sobre a educação do Bento, tem alguma coisa que vocês discordem ou não? Vocês são alinhados? Cara, a gente é super alinhado. Super, assim. Eu pesquiso muito mais, né? Então, assim, também eu mostro as pesquisas pra ele, né? Ele não tá fazendo as leituras dele, ele faz as mesmas que eu. A gente tá super alinhado. Eu mando, ele obedece e tá tudo, e a gente tá Tem uma alinhado. coisa ou outra, assim, que o Bruno, se dependesse dele, ele fazia 100% das vontades do Bento. E eu já não sou essa pessoa. Porque eu acho que ele precisa entender que é isso. Sei lá, nem sempre dá pra fazer as coisas do jeito que quer. Mas, sei lá, eu sempre dou esse exemplo. Um dia o Bruno... a gente tava na cozinha e o Bento queria suco de uva. Não, acho que ele queria alguma fruta. Não, ele queria suco de uva. E aí tinha, sei lá, suco de laranja, tinha água de coco, mas não tinha suco de uva. E aí a gente mora do lado de um hortifruti. Aí ele falou, eu vou lá comprar. Eu falei, não é que o moleque vai ficar com sede. Não tem suco de uva hoje. Ele precisa poder não ter o suco de uva um dia. Mas pra ele, não me custa, eu iria. E ele fala assim, e eu sei que ele iria. Se fosse eu querendo, eu quero um suco de uva. Ele iria, porque ele é essa pessoa. Só que ele faz muitas vontades do Bento, porque ele pensa, pra mim não custa, só que eu acho que isso vai ter um preço depois. Então, essa é a única coisa, assim, mas quando eu falo, Bruno, né, tá bom, beleza. Ele tem mais dificuldade de falar não pro Bento do que eu. Eu falo. Amei. Eu amei também. Gente, que prazer ter você. Obrigada, Ari, eu que por ter agradeço. aceitado. Obrigada mesmo pelo convite, foi uma delícia. Um assunto que eu gosto bastante. Pra quando é, nenê? Fevereiro. Fevereiro. Carnaval. Nem sei quando cai o carnaval. Chutei, porque em fevereiro tem carnaval. Não tem? Acho que sim. É a primeira quinzena de fevereiro. Vai vir mais um aquariano. Meu filho já é e ela também vai ser. Você é o quê? Aquariano. Você? Não, eu não, eu sou o Capricórnio. Bento. O meu filho. Ele nasceu Tô perguntando quando? curiosa, porque eu não entendo nada de signo, gente. Ele nasceu dia 20 de janeiro, que teoricamente Tá. é Capricórnio ainda. Só que de X em X tempos, a lua fica não sei aonde, no céu. Blá, e aí essa transição do último dia, o signo muda. E aí ele é Aquário. Então, Uau.
temos um presentinho pra você. Obrigada. É, quando a gente é mãe, ele é bem simbólico pra gente, assim, é da Madeirê. Ai, as vacinas! Gente, A foram grávida todas no tomou 3 braço? Foram Foi todas? uma em cada braço e uma na bunda. Humilhação completa. Gente, faz tempo que eu não tô vacinando bumbum. Nossa, Que Mas é porque vacina? eu tive que tomar porque ela não Faltava queria dar membro, duas em faltava membro. Faltava braço. Gente, posso abrir, né? A presente abre na hora. Pode, claro. E é um presente simbólico, assim, pra gente, que a gente acredita que a maternidade... A gente acredita não, né? A gente vive na prática que a maternidade traz transformações. Definitivamente. E é pra decorar a sua casa, pro Bento poder brincar. Ele é 10 em 1, da Madeirê. Inclusive, ó, tem aqui QR Code da Madeirê, brinquedos que contam histórias. São nossos Fazendo parceiros um barulho aqui no de... microfone. Desculpa aí, pessoa do áudio. Ai, que amor. Ai, sim. Lindo. Não é? Clichê, muito mas, gente, a simbólico. maternidade é feita de clichê. É, Eu lindo, acho. O que é a isso. maternidade ser um grande clichê? Um grande clichê. Lindo, meninas. Obrigada. Não Eu é? amei ter você Amei. aqui. Se você aí de casa gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal, comentar, avaliar a gente se você estiver escutando a gente no Spotify, dar 5 estrelinhas pra gente, que ajuda a gente a divulgar e fazer cada vez mais a Mãe Tauf pra vocês. E só falando também, né? Agora que você tava falando da vacina, eu acho que esse episódio vai pro ar, sei lá, daqui umas 2 semanas. Mas a vacina de bronquiolite, né? Que a gente tava conversando, que saiu. Pesquisem, grávidas, Os pesquisem. humilhados sendo Serão exaltados. A Júlia teve bronquiolite, ficou internada. Bento Bento também teve teve. bronquiolite também. Então, Não, maravilhoso. Isso aí Pesquisem. foi um grande avanço aí da ciência. Assim que eu puder, eu vou tomar essa vacina. isso é uma bênção pras grávidas. Então, se você Sim. estiver grávida, vai pesquisar, porque vale a pena. Vale. Vacina Não de queira ter um bronquiolite. filho com bronquiolite no primeiro ano. Não. E aproveite que tem a oportunidade de não ter. É isso aí. Então é isso. Esperamos vocês aqui quinta que vem às 8 da noite. É isso aí. Até semana que vem.